imagino que vocês provavelmente já perceberam que eu não tenho a mesma empolgação de ficar dissecando a treta do dia, do Twitter, da internet, quem falou o quê, por que se ofendeu, aí o outro lado disse não sei o quê. É cansativo, é lucrativo, mas cansativo. É algo que a galera adora, o brasileiro gosta muito da fofoca, de saber o que aconteceu, mas eu meio que cansei desse formato de conteúdo. Esse tá constantemente ligado no que está acontecendo, ficar cronicamente online é o termo que a galera tem usado ultimamente, e eu acho que é extremamente preciso. Cansa. E era algo que eu já acreditava que meu conteúdo já teria transcendido isso. Não dá mais tesão fazer vídeo sobre isso. Mas, o que aconteceu esses dias aí é algo que basicamente me obriga a fazer esse vídeo, porque tem tanta gente pedindo que é mais simples só dar o link da parada do que ficar explicando por que eu não tenho mais tesão de gravar vídeo sobre isso. E esse caso é algo que eu tenho realmente alguns pensamentos a oferecer. Para quem tá por fora, o Álvaro Borba, do Metro Brasil, e o Mamãe Falei, do Mamãe Falei, tiveram um debate no Inteligência Limitada, do Rogério Vilela. E é um debate que eu admito que assim que eu soube que ia acontecer, eu fiquei muito surpreso. Porque eu não esperava ver uma grande figura da esquerda dando essa oportunidade, digamos assim, se arriscando, talvez eu devo dizer agora, a debater com alguém como o Arthur, do Mamãe Falei. E eu já deixo algo claro que, se você é novo aqui no canal, talvez seja novidade para você, mas quem me conhece há mais tempo deve saber muito bem que, no que diz respeito aos posicionamentos, às opiniões, à forma de ver o mundo, eu concordo muito mais com as opiniões que eu vejo do Álvaro do que com as opiniões do Mamãe Falei. Pessoalmente, tudo que eu já vi até hoje da performance do Arthur em debates, sejam debates na internet, seja a forma como ele se expressa, os debates dele que ele vai em público lá e entrevista lá os manifestantes, que é uma coisa do modus operandi dele durante os anos. Eu nunca vi algo que me convencesse, digamos assim, que ele era um cara particularmente exímio no debate, um cara, tá entendendo? Eu sei que essa é a visão que muitos dos seus apoiadores têm, certamente, talvez viram coisas que eu não vi, mas eu via mais eles se comportando de uma forma que parecia mais... Então, eu honestamente achava que o Álvaro provavelmente teria uma performance muito boa debatendo, refutando os pontos de vista do Arthur. E quando eu vi o primeiro corte do podcast, serve como exemplo de como você não pode realmente basear uma opinião num corte, num tweet sozinho. Você tem que ver a parada como um todo, se você quer realmente entender o negócio. E aí eu vi um corte em que o Álvaro fazia lá uma declaração contundente contra o Mamãe Falei, eu comentei, caralho, maluco, o cara arregaçou, tipo, esculachou, foi realmente bateu de frente. E a reação unânime quase das pessoas em resposta àquele tweet foi: Easy, vê o programa todo. O Rogério veio no WhatsApp e falou: mano, vê o programa todo que eu acho que você vai se surpreender. E eu fui ver o programa e eu me surpreendi imensamente. A minha opinião, tendo visto, eu não vi ele em todo, eu tô mais ou menos em 60%. É um programa longo, tem 2 horas, vou colocar o link. Caso... eu não preciso botar o link, mano. Você vai achar esse vídeo mais fácil que você achou o meu vídeo. Não vou nem me dar o trabalho. Mas o ponto é que o Álvaro, a despeito do fato de que eu acho ele muito eloquente, eu acho que ele funciona muito bem naquele momento, naquele formato de vídeo meio documentário, né, vídeo ensaio. Ele mandou muito mal nesse programa, de verdade. E eu não sou o único falando isso. Essa presepada toda, digamos, causou um rebuliço na esquerda internetica, porque muita gente está culpando o próprio Álvaro por ter feito esse gol contra, né? Estão culpando o Luigi, porque eles atribuem ao Luigi toda uma espetacularização, eles dizem, é culpa do Luigi. Né? Os dois homens adultos debateram e a coisa não saiu como eu esperava, logo eu preciso de achar um culpado, então o culpado é o Luigi, por ter estimulado a participação do cara e tal. Virou persona não grata entre a esquerda esses últimos dias e teve que falar de forma bem sincera em uma live que tá bem perturbado com o fato de que as pessoas estão tão com raiva dele que estão indo lá nas redes sociais dele, ficar enchendo o saco, mandando mensagem ofensiva né? Enfim. Essa galera tem pouca visão, porque esse é o tipo de coisa que, quando ocorre consistentemente, cria um dissabor entre alguém e o grupo em que ele se identifica e que ele concorda com as pautas. Então, mas eu sei que quando a galera é muito emocionada, eles não têm uma grande preocupação no impacto negativo que as suas ações causam quando eles estão tão virulentos contra alguém que, honestamente, o Luigi não tem culpa de nada.
Não é justo culpar o maluco, porque o cara que você gosta, o cara que você apoia, o cara cujas ideias você concorda, teve uma performance ruim nesse debate que você tinha convicção, como eu honestamente tinha, que iria se dar muito bem. Como eu falei, eu acho que talvez o Álvaro funciona melhor num formato mais, como eu falei, apresentando fatos que ele teve o tempo de pesquisar antes e montar um roteiro e tal, convincente. Não tem nada de errado com isso, são skill sets diferentes. O Arthur, por outro lado, ele forjou uma carreira de confronto direto com as pessoas no microfone, filmando e tendo aquela rapidez de pensar numa resposta. Era bem evidente que que o Arthur se preparou muito mais para aquele debate. O que parece transparecer que o Álvaro foi com aquela postura de que ele via o Arthur tão abaixo dele próprio que ele não se preparou bem. E com isso ele cometeu. Ele pisou na bola de formas que são honestamente uma tática terrível. Como, por exemplo, em um momento do debate, o Álvaro tentou trazer à tona uma acusação de estupro que o Arthur sofreu. E como aquela situação saiu tão favorável ao Arthur, a polícia que teve acesso aos vídeos da ocasião era um dessas presepadas do Arthur de ir para um lugar com câmera e ficar contrariando a galera, confrontando, até que inevitavelmente alguém se excede e rola uma porrada física, o que traz mais atenção ao vídeo. É algo que muita gente diria que é meio que é o modelo de como eles criam conteúdo e não dá nem para negar, extremamente eficiente, né, e convincente. Num desses incidentes, algumas moças foram lá e acusaram o Arthur de ter assediado, de ter passado a mão, alguma coisa do tipo, né? E eu tenho a impressão de que o Álvaro talvez ele se isolou numa câmara de eco em que acusações sobre desafetos são imediatamente prova de culpa e desclassificam a pessoa eternamente, né? E talvez estimulado por essa cultura de que não vai averiguar de fato, com alguma objetividade, o que foi dito sobre a pessoa, por acreditar, como falou o Iago Martins, pastor evangélico aqui de Fortaleza, que se pronunciou sobre a questão também, talvez ele acreditava tão ferrenhamente de que o cara é tipo o Hitler da internet. Ele é um vilão máximo. Um, Qualquer coisa dita sobre ele deve ser verdade, então vou me armar com isso para o debate. Foi uma pisada de bola, porque isso permitiu ao Arthur a resposta simples de, ó, isso aqui foi o que aconteceu, a polícia se envolveu, naturalmente, foi perguntar para as pessoas, acessaram os vídeos do incidente e corroboraram que nada aconteceu. A própria pessoa corroboraram que nada aconteceu. Não, o Álvaro se colocou na posição, por talvez falta de pesquisa, por acreditar piamente em todas as acusações feitas contra alguém que ele não gosta, de que o cara que ele está acusando pode só falar assim, vem cá, se isso aconteceu mesmo, por que a polícia não me prendeu? Que é uma pergunta extremamente desconfortável, né? E o Álvaro ficou desconfortável. Ele falou, isso aí não tem mais cabimento, porque você contou a sua versão. Soa como desonestidade intelectual. Porque a resposta sincera, a resposta franca, a resposta objetiva é: me parece que a polícia não determinou que havia provas suficientes para aquilo, né? Em vez de falar, o melhor seria não mencionar isso aí, porque é um gol contra. Isso aí permitiu ao seu oponente a oportunidade de esclarecer a coisa para mais gente. O que acontece? As pessoas que tinham ouvido essa versão dos fatos agora receberam uma explicação muito mais coerente do que aconteceu, que pode ser demonstrada, ao contrário da acusação, e a pessoa que trouxe a parada fica parecendo maldosa. Outra coisa sobre maldade. Um dos principais argumentos, acho que um dos primeiros argumentos que o Álvaro fez, né, e que eu acho que é pertinente, ele acusa o Arthur de trazer essa espetacularização do debate, de bater o dedo na cara, molecagem, um comportamento, um temperamento meio que não parece bater com alguém da idade dele, especialmente alguém que quer ser levado a sério na política, certo? E eu concordo com essa visão, tem um bom mérito aí para ser debatido. O problema é que o próprio Álvaro estava consistentemente fazendo nesse debate aquilo do que ele acusava o Arthur. Ele o tempo inteiro tentava fazer uma interjeição, desmerecendo o cara, tentava meter um lacre, tentava meter um corte. O Arthur astutamente falou, ó, tá vendo? Teve um momento em que ele falou assim, que o Álvaro, e isso funciona bem num ensaio, numa coluna, numa matéria, num documentário e tal, mas no ao vivo, especialmente contra alguém que tem muito mais experiência disso, debate, né, de frente a frente, foi uma tática terrível, basicamente. Ele falou assim, teve um momento que ele falou assim, eu acredito que você viu agora que apesar de ser pobre, eu não sou fácil, coisa parecida, tô parafraseando, né? E a reação do Arthur foi tipo, mano, eu tenho certeza que ele praticou isso, que ele ensaiou isso, que ele guardou isso pro final. E ter aquela coisa jogada assim na lata tão prontamente, né? Mais uma vez, deu aquela, especialmente como eu falei, no contexto de que o Álvaro era que tava falando, ó, você fica aí, batendo o celular na cara das pessoas, tentando falar, né, fazer uma frase de efeito pra fechar bonitinho, pra você colocar no YouTube e tal, não sei o quê.
E aí a própria participação dele no debate teve elementos disso, o que faz com que a crítica dele soe um pouco vazia. No final das contas, foi uma aparição um pouco. ah, Bom, novamente, não é a minha opinião falando isso, é a própria galera da esquerda, a galera que mais admira o Álvaro, que apoia o seu trabalho, que gosta do cara como pessoa mesmo. Parece unânime, quase. Quase, nunca tem unanimidade de verdade. Mas é bem geral a impressão de que acabou sendo um desserviço para o próprio brand do Meteoro, para a esquerda como um todo, porque esse momento, eu acho, ele furou algumas bolhas e ele tirou talvez aquele verniz que alguns mantêm de que o influência da esquerda é um cara mais erudito e preparado e você não ganha no debate com esse cara, enquanto a galera da nova direita brasileira é aquela coisa, molecagem, dedo na cara, lacração para rede social, né? E essa situação, queira você admitir isso ou não, vai fazer muita gente reconsiderar essa impressão de que o Arthur, eu acho que a impressão de muita gente antes desse debate é que alguém como o Álvaro é um cara com muito mais bagagem, muito mais eloquente, muito mais que tem um temperamento muito melhor, e um cara como o Arthur é um moleque que faz a política da vacinação e tal. E por mais que muitos ainda vão continuar se apegando a essa visão de mundo, porque visão de mundo é uma coisa que as pessoas não gostam de abrir mão. Mas eu sei que muita gente repensou isso. Ficou feio para a esquerda como um todo. Por mais que o Álvaro não seja o representante, o porta-voz da esquerda, estou falando do efeito prático no mundo real. Eu acredito que depois dessa, muitos influenciadores da esquerda vão se sentir menos confortáveis em debater com um cara que até pouco tempo viam como um oponente fácil. E eu acredito que o despreparo, o Álvaro, ele não é um cara burro, obviamente. Eu acredito apenas que ele estava muito confiante, que ele tem uma habilidade muito superior à do Arthur nessa questão de debate ao vivo, convencendo as pessoas, e no final das contas não era bem assim. Mas enfim, o que você acha sobre isso? E a propósito, eu quero salientar esse ponto mais uma vez, porque tem gente que precisa ouvir isso. Se duas pessoas foram lá num confronto, algum tipo de confronto, e você tava botando muita fé no cara, que ele seria, que ele queria, ele vai sair vencedor, que o outro vai ser espinafrado, você tava lá botando fé, porque todo mundo, eu acho, não todo mundo, nunca é unanimidade, eu acabei de falar isso, mas muita gente tava achando que, meu irmão, ele vai. E aí quando a coisa não sai como você queria, sai procurando culpados em. Tá entendendo? Tinha gente culpando o Vilela, tinha gente culpando o Luigi. Mano, mas enfim, o que você acha sobre isso? Coloca como sempre nos comentários. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero não ter que retornar tanto a falar sobre esses assuntos, porque como eu tô deixando bem claro aqui, é um negócio meio. Mas vocês gostam disso, velho. Eu queria falar de videogame, de filme, de ficção científica, caralho. Mas vocês gostam da presepada. Vocês gostam da galera metendo o dedo na cara um dos outros e briga. Aquela coisa do Al Pacino no Poderoso Chefão. Quando eu pensei que tinha saído, eles me puxam de volta. Eu tinha abandonado isso. Aí logo em seguida, duas grandes personalidades dessa coisa da esquerda e direita na internet brasileira. Eu não tinha como ficar de fora dessa.